Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para o quarto domingo do Advento. O texto se encontra lá em Isaías, capítulo 7, versículos de 10 até o 14, que nos diz assim: Naqueles dias o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal. Quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Amados irmãos e irmãs, eu sei que sempre que a gente lê esse texto, a nossa visão é automaticamente ligar a Nossa Senhora, tendo em vista que quando fala aqui da virgem conceberá e dará à luz um filho, a gente já lembra Maria, né, virgindade perpétua, Maria, sem ter se relacionado sexualmente com José, por obra do Espírito Santo, deu à luz a Jesus, que é o Deus conosco. Mas eu preciso ajudar você a voltar no tempo e entender o sentido original desse texto também, para que nós entendamos que inicialmente, quando ele foi escrito há muitos anos atrás, não era com conotação mariana. Primeira coisa, quem é esse homem do versículo 10 de nome Acaz? Acaz era o rei de Judá. E o que era o rei de Judá, né? O que era Judá, na verdade? Vamos lá. Quando a gente estava na época dos reinados dentro da dinâmica do povo de Israel, os últimos reis que a gente teve, né, o último rei, foi o rei Salomão, muito famoso, conhecido aí pela sua sabedoria, e foi ele inclusive quem construiu o famoso templo de Jerusalém. Só que quando Salomão acaba morrendo, o reino se divide em dois. Uma parcela fica na parte do sul, que tinha como capital Jerusalém, e uma outra parcela fica na parte norte, que tinha como capital Samaria. E nós vamos ter os famosos reinos do sul e reinos do norte. Reino do sul, nós temos aí, que é o reino de Judá, e o reino do norte, que é o reino de Israel. Só que por volta do ano 700, não é exatamente esse valor, mas por ali, antes de Cristo, nós estamos começando a ver aí o crescimento e a aproximação do chamado Império Assírio, que tentou ali invadir os dois lugares, tanto o reino do norte como o reino do sul. E o reino do sul nessa época tinha como rei o próprio Acaz. E Acaz, vendo essa dinâmica, que o Império Assírio estava próximo a se aproximar e talvez invadir, ele automaticamente então recebeu aí uma proposta, vamos usar essa palavra, de aliança pelo o reino do norte e também por uma outra região chamada Síria. Eles queriam fazer o seguinte, a gente queria agora se unir para que nós três, Síria, Reino do Norte, que é Israel, e Reino do Sul, que é Judá, contra o Império Assírio que está se aproximando aqui. Muito famoso, inclusive, aí por seus ataques violentos e por aí vai. Diante desse contexto, o que foi que Acaz pensou? Eu acho que o Império Assírio é muito forte. Então não vou querer fazer alianças nem com o Reino do Norte, nem com a Síria. Qual foi a ideia que ele fez? O certo seria, vou buscar recorrer em Deus. Mas o próprio Acaz, por conta própria, por medo, né, ele quis fazer acordos políticos com a própria Assíria, para que eles não invadissem ali. Então Acaz, em vez de confiar em Deus, confiou nos homens. Em vez de buscar acima de tudo um acordo com o próprio Deus, ele procurou acordos políticos. Que isso fica extremamente claro, porque isso evidencia a dinâmica do texto que aparece aqui. E aí, mesmo sabendo as falhas do coração de Acaz, mesmo sabendo, né, essa miséria do coração de Acaz, que em vez de confiar em Deus, começa a confiar nos homens, Deus toma a iniciativa. Isso é uma grande característica de Deus que nós vamos ver em toda a palavra. É Deus que sempre toma a iniciativa de fazer uma aliança conosco. Então, mesmo Acaz não merecendo nada, Deus fala com Acaz. É isso que aparece no versículo 10. E aí, essa fala é feita, obviamente, através do próprio profeta Isaías, e aí o profeta vai dizer, pede a Deus um sinal, né? Seja de baixo, seja do alto. Peça um sinal, ou seja, peça a Deus uma orientação, peça a Deus o que deve ser feito, né? Busca a oração.
Em outras palavras, seria neste caminho. E aí o que acontece? No versículo 12, Acais diz: não vou tentar o Senhor. Eu não vou ficar pedindo sinais. Alguém que só lê esse texto aqui deve dizer: nossa, como Acais é correto. Nós não podemos, ficar de fato tentando a Deus. Mas essa fala dele é pura hipocrisia. Ele não quer pedir um sinal a Deus porque ele já sabia que tinha feito essas alianças. Porque na verdade ele achou um atalho. Um que para ele seria o caminho mais fácil, mas na verdade seria um caminho fadado ao fracasso. Porque quem de fato nos livra da mão dos inimigos não são os acordos que nós podemos fazer. O que nos livra das mãos dos inimigos é Deus, porque Deus que tem todo o poder, Deus é que é grande, Deus é que é poderoso, Deus é que tudo pode. E aí, amados irmãos e irmãs, versículo 13, o profeta então fala: ouvi então vós, casa de Davi, visto que Acais era da casa de Davi, era da família de Davi, serás que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? É interessante essa fala, porque o profeta não fala mais o nosso Deus, mas fala o meu Deus. Porque no momento em que Acais deixou Deus de lado e começou a fazer outros tipos de aliança, ele cortou o elo. Ele cortou um caminho que ele tinha ali autêntico com Deus, e agora parece que Isaías tem o seu Deus e Acais tem os deuses dele, A própria política pode ser encarada como uma divindade, porque para ele eram essas alianças e esses acordos políticos que tudo poderiam fazer. E aí continua: pois bem, diante de tudo que você já viu, que vocês já entenderam, o próprio Senhor então vai dar um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Antes de a gente discutir quem seria esse filho e tudo mais, é interessante que o profeta vai falar, mesmo com toda essa porcaria que a gente está vendo, essa hipocrisia que nós estamos vendo, Deus vai dar um sinal de que Ele está conosco, de que Ele caminha conosco. Porque, gente, no final das contas, Acais pode ser quem for, mas Deus não abandona o seu povo. Os reis, os governantes podem ser quem for, mas Deus não abandona, porque Deus cruza e caminha conosco em nossa história. Deus intervém na nossa história. É isso que a gente vai vendo durante toda a caminhada do povo de Israel. Nós não temos um Deus alheio à nossa história, mas um Deus que caminha conosco, que atua permanentemente em nossa história. E aí, amados irmãos e irmãs, quando o profeta fala isso, é claro que a gente se pergunta, certo, beleza? Deus manda um sinal esse que nem sempre é muito fácil de entender, Mas eu acho que a gente começa já até a refletir, precisamos estar atento aos sinais, precisamos também estar atento à forma de agir de Deus em nossa história, em nosso cotidiano, dentro do ordinário e também do extraordinário da nossa vida. Mas como eu sei que vocês que vêm aqui ao canal sempre querem saber as curiosidades dos textos, me permitam então explicar aqui uma nuance bem legal. Quem seria essa criança que nasceria que teria o nome de Emanuel? O nome Emanuel é apenas diante do seu significado, que é a presença de Deus. Então, existem muitas teorias. Tem 3 teorias que eu mais conheço. Vou começar das menos aceitas e depois eu vou finalizar com a que para mim faz mais sentido, Embora também tenha controvérsias. Tem uma teoria que diz que poderia ser o filho do próprio profeta Isaías. Eu acho meio... O segundo seria um filho da própria corte real, alguém qualquer que nasceria por ali, em alguns instantes. Também não tem muito respaldo. O terceiro, embora existam controvérsias, porque pelas datas esse filho já teria nascido, mas para mim é o que faz mais sentido, é que Acais tem um filho de nome Ezequias. E Ezequias, dentro da história do povo de Deus, foi um rei fiel. Ele restaurou o culto. Ele também libertou Jerusalém da Assíria. Então, na minha cabeça é o seguinte. É como se o profeta dissesse, olha, Acais, vai vir alguém depois que você. Já que, infelizmente, você não quis verdadeiramente ser guiado pela voz de Deus, Deus não vai nos abandonar. Então, virá alguém depois de você. E esse alguém, de fato, vai atuar e vai mostrar que Deus está conosco, através da sua fidelidade, da restauração do culto, e inclusive nos libertando desse inimigo que você tentou se libertar, não com o auxílio de Deus, mas sim com alianças políticas. E, amados irmãos e irmãs, embora para mim o texto já está muito claro, mas eu acho que nós podemos refletir o que é que ele acaba então nos mostrando, nos apontando. Em primeiro lugar, a iniciativa de Deus. Celebrar o Natal é enxergar a iniciativa de Deus em vir para junto de nós, mesmo sabendo do nosso pecado, das nossas falhas, dos nossos equívocos. Também é interessante
refletirmos sobre as nossas hipocrisias. Época de Natal é tempo de jogar para fora de nós toda e qualquer hipocrisia que nós temos, assim como Acais foi extremamente hipócrita, né? Também vale a pena refletirmos sobre os sinais dos tempos, que Deus sempre acaba levantando para então nos mostrar aí qual é de fato a sua vontade. E também refletirmos sobre a presença de Deus em todos os momentos, certos e errados, e mesmo quando nós erramos. Mas é claro que, atualizando esse texto para o contexto cristológico, especialmente à luz do Advento, tempo de preparação para o Natal, é óbvio que a gente vai entender que esse texto também dá muito bem para poder apontar para o nascimento de Jesus. Em meio ao mundo de tantas coisas equivocadas também, com o Império Romano liderando, explorando tantas pessoas, Deus se mostrou atuante, vindo nascer do ventre da Virgem Maria. Uma virgem concebeu e deu à luz um filho, de nome Jesus, que é o próprio Deus junto de cada um de nós. E se isso não é motivo para maior alegria, não sei qual é. Por isso, amado irmão e irmã, que esse evangelho, ou melhor, que essa primeira leitura, que fecha a dinâmica da liturgia dentro do Advento, é o último domingo antes de chegar no Natal. Que isso possa nos dar alegria de ver Deus caminhando conosco. Mesmo em meio às nossas falhas, mesmo em meio aos nossos erros, mesmo em meio a tantas e tantas coisas que a gente acaba fazendo errado, mas Deus ainda quer estar conosco. Que amor, que bondade, que misericórdia. Que possamos então, nesses últimos dias até chegar no Natal, preparar ainda mais o nosso coração para o Natal do Senhor, para que Ele venha morar na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.